Olá, gente, tudo bem? A minha parte ficou falar um pouquinho da trajetória do educandário nesse percurso de transformação pedagógica. Eu me lembro muito bem, assim, de um estudo que eu nem morava aqui ainda, aqui na cidade da Fraternidade. A gente fez um estudo junto com a tia Alice, sobre pedagogia espírita, né? A Alice foi diretora da escola durante muitos anos e esse foi um estudo muito motivador, assim, muito importante para mim. E logo depois a gente mudou para cá, né? Eu e o Edson, e a gente começou a trabalhar na escola. Quando a gente começou a trabalhar na escola, o Toninho, né, o Antônio Sagrado Lovato, que é também do Movimento da Fraternidade, estava começando as pesquisas para o documentário Quando Sinto Que Já Sei. E ele ia partilhando com a gente. E foram essas as primeiras vezes que eu ouvi falar em outras possibilidades de educação, em escolas que faziam, né, coisas muito diferentes, organizavam o espaço, o tempo de maneiras tão diversas. E fiquei muito, né, a gente ficou muito entusiasmado com essa possibilidade. Começamos a participar de congressos, a visitar escolas, e a gente propôs, então, para os professores do educandário, para os nossos colegas na época, para a gente estudar escolas democráticas, estudar essas outras possibilidades de educação. E todos toparam, então a gente começou, era uma vez por semana, e foi uma época foi de 15 em 15 dias, mas a gente manteve esse grupo de estudos durante 3 anos, junto com os educadores que, né, foram se interessando e participando disso, e a gente foi estudando tanto autores antigos, né, clássicos assim da educação, até correntes mais novas, pessoas que estão escrevendo sobre educação mais atuais. E é muito bonito na pedagogia isso, porque a gente tem autores muito antigos que já falavam de uma revolução, de uma mudança, né? Na verdade, de uma transformação na educação, na organização do espaço educativo, do espaço escolar. E então foi muito enriquecedor, né, também. E aí esse tempo a gente teve contato com o professor José Pacheco, né, que é considerado aí uma pessoa muito importante na história da educação transformadora no Brasil, por ter, né, trazido isso das experiências dele em Portugal. E a gente também se aproximou muito do projeto Âncora por conta da Carol, né, que trabalhava lá e que também partilhava com a gente as experiências de estar trabalhando em um projeto que foi o projeto piloto de educação transformadora no Brasil, acho que podemos dizer assim. E a gente fez a vivência lá no projeto Âncora de uma semana, né, a transformação vivencial, eu, o Edson e mais 2 professoras, a Ivonete e a Nayara, e voltamos muito animados, assim, né? Voltamos muito entusiasmados por termos visto na prática de que era possível organizar a escola de outra forma, né? Em 2016, já com a direção da Estela, começou uma proposta aqui em Alto Paraíso de desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e era um projeto enorme, né, envolvendo o Estado, as várias secretarias, e na educação envolvia a criação do IP Arts, que é um instituto, né, focado em arte, educação e desenvolvimento sustentável. A gente, né, fez contato, né, nos conhecemos e juntos, então, propusemos o primeiro encontro jovem, que aconteceu no final de 2016 aqui na cidade da Fraternidade. E nessa época, a secretária de Educação, né, a Raquel Teixeira, que era secretária de Educação do Estado, visitou aqui a escola, participou do encontro, visitou o projeto Transformar e ficou muito entusiasmada. Falou: olha, vocês têm tudo para fazer esse projeto acontecer, né? Para fazer uma proposta de outra educação acontecer. Então, surpreendidos, né, por isso, assim, né, de ter o apoio dela também, a gente começou, né? E aí, 2017 foi um ano bem forte, assim, de formações dos professores, né? De todo mundo ir entendendo o que era isso, né? Porque a gente tinha educadores que já estavam muito na disposição para isso e outros não. E
e aí foi um ano de transição, assim, bem importante. Em 2018, eu entrei na gestão no meio do ano, em agosto, e aí eu vim acompanhando, assim, como educadora ou trabalhando pelo IPArtes, esse processo de transição do educandário, né? E aí, em 2018, então, a gente percebeu que era muito importante escolher os princípios pedagógicos, né? Selecionar quais iam ser os nossos princípios pedagógicos, quais iam ser nossos valores base para continuar essa caminhada, né? Porque havia uma imensidão, né, de possibilidades, de caminhos e de estudos feitos pelos educadores, mas a gente percebeu que era preciso aterrar, assim, né? Então, quais vão ser nossos princípios, quais vão ser nossas bases. Então, foram escolhidos os princípios da educação integral, da educação do campo, do brincar e da ludicidade, da arte-educação e da pedagogia de projetos. Então, escolhemos alguns autores para nos referenciar nessas áreas e continuamos os estudos, né? E começamos não, já estava numa jornada de práticas diferenciadas, mas isso foi se fortalecendo. E a gente conseguiu fazer algo que eu acho que foi bem importante nessa história, que foi junto, né, com a instituição, junto com a Secretaria de Educação, né, com a instituição, quando eu falo com o CAD Oscal, fazer um projeto político-pedagógico que não ficasse como um documento que fica na gaveta, mas que fosse um documento que a gente sempre volta nele, estuda, revê, né? Então, um documento que seja mais ativo e mais importante para o cotidiano da escola. Então, fizemos isso, né, entre 2018 e 2019, esse amadurecimento do projeto, né, da teoria do projeto. E, claro, muitos desafios, né, para conseguir pensar em uma outra proposta pedagógica que valorizasse a história do educandário e as tantas propostas, tantas atividades que já eram realizadas pelos educadores historicamente e que são de uma importância, né, incrível aqui para a comunidade, para a nossa região, mas também rever elas para perceber o que poderia avançar, para onde avançar, né, e no que avançar. Sempre pensando, então, o que é melhor para essa comunidade, né? O que é melhor para a educação dessas crianças, o que a gente pode dar de melhor para elas, mas muito no respeito e na valorização da história que já tínhamos. Então, é um caminho bem desafiador. A gente está muito no começo dessa caminhada, né? Em relação ao diálogo com as famílias, a todos compreenderem, né, que caminho é esse, por que ele está sendo seguido. Em relação ao diálogo com os próprios educadores, que é bem contraditório, né? Porque, enfim, educação é muito complexo, assim, né? Uma área muito complexa e que envolve muito, né, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas relações, a nossa própria história. Então, tem sido um processo de muito aprendizado, muito amadurecimento coletivo, assim, né? Nessa trajetória, então, no meio de 2018, a coordenação da instituição, né, a coordenação da USCAL indicou a importância de, se temos um projeto pedagógico diferenciado, precisamos também de uma gestão que possa ser coletiva, né? Esse é um princípio muito básico da educação transformadora, né, de que as gestões não fiquem centralizadas em uma pessoa só, né? Porque você pensa em uma escola que trabalhe pela autonomia, pela responsabilidade, pela coletividade, então ela não pode estar centralizada, né, em uma única pessoa. E foi nessa caminhada que eu entrei na gestão e a gente implantou, então, o conselho gestor, né? A escola fica, então, dividida em várias áreas e tem representantes também dos educadores e dos familiares. A gente quer caminhar para ter representantes também dos estudantes no conselho e fazer uma gestão partilhada. Isso também é um aprendizado, não é algo que nenhum de nós sabia fazer, apesar das experiências que todos nós tivemos nos grupos de fraternidade que trabalham com conselhos, né? Mas ainda assim, pensando em escola,
tem sido um desafio e tem sido, né, adaptações e aprendizados contínuos em relação à implantação de uma gestão que seja realmente coletiva, né, que tenha essa representatividade. E então a gente está nessa caminhada, temos um regimento interno, temos já um grupo, né, gestor implantado, né. Outra coisa que a gente achou bem importante, que a gente chama de dispositivo, que são como transformar a teoria em prática, né? É a tutoria. A visão do professor tutor, que antigamente era chamado aqui na escola de professor coordenador e já tinha esse papel, mas esse papel foi amadurecido um pouco mais, um educador que ele não é a pessoa que fala e que os alunos escutam, né? Ele é um professor que está ali no diálogo e que está proporcionando diálogo e organizando o espaço educativo de maneira que ele faça mais sentido para cada indivíduo que está ali. O professor tutor, então, ele tem uma função que é muito importante dentro do projeto, que além de reforçar esse outro lugar do educador, que é também o do cuidado, né, do acompanhamento. Então, de saber, né, a história desses estudantes, onde eles moram, como eles vivem, como eles estão, né, acompanhar também esse lado mais afetivo, né, mais sensível, assim, das relações humanas. Essa é uma prática também que era muito forte no educandário já e que só está amadurecendo, né, é uma sensação de gratidão muito grande, na verdade, fazer esse, né, ajudar a fazer esse processo no educandário, porque é uma escola que já tem uma história de muito cuidado com as relações, né, com as relações humanas. Outra prática pedagógica, né, que a gente tem implantado nos últimos anos são os grupos de responsabilidade. Esse é um dispositivo que é bem forte no projeto Âncora e em outras escolas também, que ajuda nessa ideia de pensar uma escola mais coletiva. Então, a escola fica dividida em várias áreas, os estudantes escolhem em que área querem trabalhar e uma vez por semana eles se encontram para trabalhar e estudar sobre uma área. Então, tem comunicação, alimentação, biblioteca, jardins, enfim, tem várias áreas que são de importância para a escola. Esse também é uma busca, né, de trabalhar em terceiriado, né, com alunos de várias turmas juntos, em um momento que é um momento que une esse lado lúdico do fazer coisas, né, do colocar a mão na massa, mas também tem uma parte de estudo, né, mais teórica. Então, a gente está também nesse caminho de aprendizagem da implantação dos grupos de responsabilidade. Um outro aspecto que acho que é bem importante salientar no nosso projeto pedagógico são os documentos vivos. Os documentos vivos foi uma técnica que a gente aprendeu com a Carol, né? A Carol vinha, né, dando assessoria, dá assessoria para a gente, pedagógica, trazendo modelos, né, dialogando. E os documentos vivos é uma proposta bem simples, mas que faz muita diferença, que é a gente ter um painel, né, e a gente criar os nossos documentos coletivamente, né, entre os educadores. A gente tem feito, né, entre os educadores. Então, se a gente tem um problema, como a gente resolve ele? Então, a gente cria um documento vivo para buscar as nossas diretrizes, né? A gente tem feito esse caminho, que é esse caminho de não pegar modelos prontos, né? De criar nossos modelos. Então, os documentos vivos nos ajudam muito nisso. Né? Então, a gente tem um documento vivo para avaliação, tem um documento vivo para os valores, né? Tem documentos vivos para resolver problemas de disciplina, problemas cotidianos. E aí, esses documentos ficam ali e eles podem ser acessados pelos educadores, podem ser retomados, né, em reuniões para, tipo, então vamos rever e como a gente vai fazer as mudanças necessárias para que a rotina funcione de maneira mais harmônica, né, mais equilibrada. Um outro aspecto que é bem importante dentro de projetos transformadores, né, dessa proposta de educação, é a avaliação, né? As escolas, em geral, estão bastante presas à avaliação no sentido da nota, né?
Então, o boletim, né, a nota, a prova. E isso é muito forte culturalmente. E quebrar isso, né, ou pensar em outras formas de avaliação é um desafio em tanto. E esse é um ponto que a gente tem realmente conseguido superar, que é pensar em muitas formas de avaliar, né? Então, a prova é uma das ferramentas, né? E essa avaliação que não está estanque naquele dia, então esse é o dia do trabalho, esse é o dia do estudo dirigido, esse é o dia de entregar alguma coisa para o professor, né? Na verdade, essa avaliação que é todos os dias, né? Então, a gente tem feito esse exercício da avaliação continuada, considerando cada indivíduo como um ser integral que tem uma história, que tem uma percepção e que não está competindo com o outro, né? Mas que está evoluindo em relação a si mesmo. Essa é uma mudança de olhar dentro da educação bem forte e bem importante, né? E que ajuda muito a gente a aprender a olhar cada indivíduo, não um indivíduo em comparação ao outro, ou um indivíduo em relação a coisas pré-colocadas, né? Tipo, tem que alcançar esse aprendizado, aquele aprendizado dessa forma, né? Isso não quer dizer falta de planejamento do educador. Na verdade, o educador tem que planejar muito mais para isso. Mas é um olhar mais individualizado, percebendo, né, as necessidades de cada um, como cada um avança e como cada um se desenvolve no estudo e nas relações. Outra ferramenta que a gente tem usado, que a gente está chamando aqui na escola de círculos de pais, que foi algo que a gente aprendeu com a Beatriz, que foi nossa coordenadora pedagógica durante o ano de 2019, 2018 e 2019. Ela trouxe esse conhecimento, que é um conhecimento que está relacionado à gestão de conflitos, né, que é aplicado em muitos ambientes, seja ambientes judiciais, ambientes escolares, em locais, enfim, onde houver um conflito, é possível se resolver com círculos de paz, né, com diálogo, e aí existem técnicas para isso, né, muito baseadas na comunicação não violenta, e que tem sido muito enriquecedor também, esse aprendizado, né, de, se eu tenho um conflito, então, é só pedir desculpa? Ou é só eu ir lá e pagar o que eu quebrei da outra pessoa? Né? É a gente ir mais profundo nisso, nas relações, né? A gente se posicionar um olhando no olho do outro, se posicionar escutando o outro, né? O que o outro tá sentindo, o que o outro tem para me dizer, né? E nesse ouvir, aprender também a falar, né? De maneira não violenta, aprender a expressar os próprios sentimentos. Então, esse tem sido um processo bem complexo, bem difícil, porque ele mexe num lugar mais profundo, que é como a gente se comunica, né? E esse é um aprendizado para toda a vida, que estamos juntos aprendendo, né? Como a gente se expressa melhor, como a gente consegue respeitar o outro, ter mais empatia e tem sido um exercício muito bonito de se fazer com as crianças e com os jovens, assim, né? Que acho que é superar um lugar de, então dá uma advertência, ou então pede para o menino pedir desculpa para o outro e tá resolvido, para um lugar de, não, a gente vai parar, a gente vai sentar, a gente vai fazer uma ata do que a gente combinar e a gente vai buscar cumprir esses combinados. Então, estamos nesse aprendizado da relação, né? De termos relações menos violentas uns com os outros. E aí, caminhando já para o final da minha fala, é algo que me toca muito em relação aos valores, assim, né? Que nos toca muito. Quando foi proposto da gente escolher alguns valores, né? Houveram alguns questionamentos, nossa, por que, né, escolher valor? Valor é isso, valor humano, todo mundo sabe o que é e todo mundo precisa e a gente, né, aplica e tal. Só que quando a gente escolhe valores base, assim, eles criam uma outra importância, porque a gente pensa em uma prática pedagógica e pensa, nossa, essa prática está trabalhando aquele valor, né?
ou como eu posso relacionar aquele valor com essa prática. Então, ter essa lista de valores relacionados à prática pedagógica ajuda muito, né, a gente realmente se responsabilizar, né, se colocar no lugar de educador educando, né, que está ali aprendendo nas relações. Então, escolhemos, junto com os estudantes, em algumas dinâmicas que foram feitas, na verdade, em 2018, no primeiro semestre de 2018, e que foram, então, a afetividade, o respeito, a honestidade, a solidariedade, a empatia e a responsabilidade. Então, esses valores a gente sempre volta neles, reestuda eles, queremos cada vez mais intensificar esses estudos e esse fortalecimento com os educandos, né, com os estudantes, para aí a gente começar, na verdade desculpa, continuar, é sempre continuar, né, na caminhada de melhoria das nossas relações, né, e tem feito muito sentido também essa reflexão sobre os valores em relação à autoavaliação, porque a gente faz muitos exercícios de autoavaliação entre os educadores, né, com os estudantes, e como transformar a autoavaliação, que é um método antigo, né, muitas escolas usam, em algo que saia do proforma, sendo, eu vou me dar uma nota, ou, né, eu vou... é tipo como transformar a autoavaliação num lugar mais profundo de verificar os seus próprios valores e como que você está conseguindo aplicá-los, assim, né? Então, quanto eu estou sendo responsável enquanto educador em relação à minha organização, quanto eu estou sendo honesto em relação a me posicionar, sabe? Então, e aí também esse é um exercício de amadurecimento individual e coletivo, longo, complexo, mas que eu vejo realmente acontecendo no nosso grupo de educadores e que a gente vai caminhando para estender esse amadurecimento, né, para os jovens. Acho que a educação transformadora, né, essas outras formas de educação nos ajudam muito a perceber que para aplicar algo, né, com o outro, para pensar em um planejar para um outro, é muito importante que a gente exercite na gente mesma, porque aí a educação se torna verdadeira, porque é uma autoeducação também, né? Paulo Freire trazia muito isso sobre autoeducação e é com certeza uma grande inspiração. Então é isso, muito obrigada pela atenção, pelo cuidado de vocês. E seguimos, né? Seguimos aí nessa história tão bonita do Educandário, agradecendo muito pela oportunidade de estar participando desse momento da história, agradecendo a todos os que vieram antes da gente e deixaram tantos bons tijolinhos, tantas boas sementes, tantas boas reflexões, né? E é muito lindo, assim, ouvir as histórias do Educandário, ouvir as pessoas que passaram por aqui, e sentir tanto amor, né? Tantas pessoas que amam tanto essa escola e que a gente possa seguir em frente aí com novas pessoas chegando e seguindo essa jornada de amor, assim, pela educação. Até mais!